Olá gente, tudo bem? Eu sou a Sara Serafim e hoje vou estar aqui fazendo uma entrevista com a minha mãe, que é a Eveline Serafim. Olá pessoal, que a doce e maravilhosa paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Esse é o segundo podcast que nós estamos fazendo. No primeiro, meu esposo que fez as perguntas. Nós vamos fazer aqui a continuação do outro podcast, tá? Antes da Sara continuar aqui fazendo as perguntas, eu quero aproveitar, como o tema de hoje está muito propício a isso, fazer aqui uma sugestão para você que é pai e mãe de crianças já grandinhas, né? Para joguinhos, ó, esse jogo aqui é Trono. É uma brincadeira que tem perguntas e respostas da Bíblia. Então é um joguinho que você pode jogar em família com seus filhos. E esse aqui é o Biblix, que são cartas que montam a historinha bíblica baseado. Esse aqui é mais ou menos baseado no Uno. Muito legal, são dicas que você pode adquirir como esses. Tem muitos outros joguinhos que existem. Vocês podem adquirir em uma loja evangélica para você dar como ferramenta para suas crianças estarem afiadas na palavra de Deus. Então, agora com a Sara. Então, vamos começar. Vou começar pedindo para você explicar, né? Como foi que você conheceu o amor da sua vida? Sim, porque no último podcast eu comecei a falar e eu não terminei, não ficou claro. Então eu quero começar esse podcast já respondendo essa pergunta que a Sara acabou de me fazer para você em casa, para ela. Como foi que eu conheci o amor da minha vida, que é o Cleiton. Eu contei, né, que quando eu o conheci, ele estava namorando com outra pessoa, mas eu nem tinha percebido que ele existia, porque eu cheguei na igreja e tinha muitos jovens, acho que tinha uns 30 jovens, e ele era só mais um no meio de uma multidão. E aí eu me lembro que o dia que eu enxerguei ele foi quando eu vi que ele cantava, e que ele era um regente e líder dos jovens. E aí eu questionei uma colega minha, assim, esse rapaz não tem namorada, né? E ela disse assim, ele tem sim namorada, e me mostrou a namorada dele. Eu falei, ah tá, essa é a namorada dele, entendi. Só que pouquíssimo tempo depois que eu cheguei na igreja, eles terminaram o namoro. Só que até então, nunca, jamais passou pela minha cabeça sequer que aquele rapaz pudesse ser o meu esposo um dia. Mas nunca eu ia imaginar isso. Era como um rapaz comum no meio dos outros. Eu poderia imaginar de outro, mas dele não. Inclusive ele ficava meio apagado lá no meio dos jovens, né? E passou-se alguns meses, algum tempo, talvez até quase um ano depois desse período que eu conheci ele, que ele estava namorando com essa menina, que ele terminou. Não sei te dizer que tempo que ele terminou, quanto tempo depois que eu cheguei na igreja que ele terminou. Eu sei que aí rolou assim uma certa paquera entre nós dois. E a gente começou a ir pra vigília, ir pra convites. Eu recebia convites pra cantar, ele recebia convites pra tocar, e um levava o outro, né? A gente conversava bastante, mas nada mais do que isso. E aí eu decidi não levar pra frente esse relacionamento por conta de uma profecia que eu tinha recebido, que disse assim pra mim: o seu esposo não está no quartel. Não procure no quartel, ele está fora do quartel. Eu fiquei pensando, o quartel é a igreja que eu estou, então não é ele. E aí eu fui lá e, né, falei pra ele que não ia dar certo. Ele ficou triste, chateado, me abalou ele um pouquinho, mas logo ele se recuperou. E nesse período eu comecei a namorar com outro jovem, mas esse outro jovem era do quartel. E ele, por contrapartida, começou a namorar uma outra jovem da mesma igreja. Tava tudo certo, tudo normal. Eu namorava um jovem, ele namorava outra jovem, tava tudo certo. Mas aconteceu que não deu certo o namoro dele e não deu certo o meu namoro. E de repente passou na cabeça dele de desejar a vir atrás de mim de novo. E quando ele, né, decidiu vir atrás de mim de novo, aí dessa vez eu resolvi dar uma chance pra ele. E eu coloquei diante de Deus. Falei, Deus, se é da tua vontade, o Senhor vai preparar o casamento. E nós começamos o namoro em 2007 e casamos em 2009.
Deus nos deu a confirmação que era de Deus, porque senão nós não estaríamos aqui hoje, casados para a glória de Deus há 14 anos. Próxima pergunta. Como foi para você nascer num lar cristão? Para mim, nascer num lar cristão é um privilégio, sabe? É um presente que Deus me deu, porque nunca conheci o mundo e desde que eu nasci, tudo que eu conheci foi Deus, foi Jesus, foi coisas do céu. Então é um privilégio nascer num lar cristão e não conhecer o mundo. Como é ensinar crianças no caminho que devem andar? Isso na sua opinião, claro. É no caso do filho, né? Ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Como mãe, né? Como filha também, que nasce no lar cristão. E como mãe, eu quero dizer que ensinar o filho no caminho que deve andar, na Bíblia tem um texto bíblico que vai nos trazer isso com muita clareza. Esse texto bíblico fala assim, a gente atar a palavra de Deus na testa, na mão, no umbral da porta, andando no caminho, inculcar ou empurrar de goela abaixo a lei, que é a palavra do Senhor, todos os dias para a criança. Então a criança ela vai ter que conviver o tempo inteiro com a palavra que você fala. Mas não é somente falar e escrever a palavra. Eu entendo que quando fala pôr na testa, não escrever aqui na testa um versículo bíblico. Significa que quando ela olhar para mim, ela vai ver eu vivendo o texto bíblico. Quando ela olhar para as minhas mãos, ela vai ver eu praticando um texto bíblico. Eu entendo que quando coloca ali no umbral da porta, da entrada da casa, a palavra, o texto, significa que a forma dessa casa viver significa que está dentro da Bíblia. Então a criança ela vai ver a Bíblia sendo vivida através de você, não só com as suas palavras. As palavras são importantes, você contar as histórias bíblicas, ensinar os princípios falando, mas não só falando, como vivendo. E com muita leveza, sem impor, sem obrigar. Porque muitas vezes a gente, no nosso anseio e medo e insegurança, a gente quer que nossos filhos sejam de Deus, que eles orem, que eles busquem, a gente acaba querendo impor isso. Mas quando a gente tenta impor, a gente consegue o efeito oposto. Porque nada é por força nem por violência. É pelo prazer e pela alegria. Então quando você dá a liberdade, mas você faz o exemplo, automaticamente a criança ela vai querer. Como filha, por exemplo, minha mãe, eu sempre tenho a imagem da minha mãe orando. Orando, orando, orando. Uma mulher que sempre estava orando. De dia, de manhã, de noite, de madrugada, às vezes no meio da madrugada. Às vezes ela passava a noite em claro e estava sempre orando. E ela nunca me mandou assim, Vanide, vai orar. Nunca. Mas eu aprendi a ter o gosto da oração, porque eu aprendi com a minha mãe, vendo ela orar. Então, ensinar o menino no caminho que deve andar é dessa forma. Às vezes você quer evitar que o filho se envolva com más companhias, que se envolva em drogas, em outras coisas, mas você também não tem um exemplo, né? Você não tem congruência, você está falando uma coisa para o filho, mas você não está tendo um comportamento, você está deixando que o seu filho se desconecte de você, né? Tenha os problemas deles, que é dele, e você não quer se envolver, não quer ajudar, não quer acolher, não quer tratar, não quer estar junto. Então, esse filho vai procurar um colo em outro lugar, que são as más companhias. Então, quando você é a pessoa que vai acolher, que vai dar o colo, que vai estar lhe dando esse exemplo, esse acolhimento, seu filho não vai ter necessidade de procurar colo de más companhias, procurar o abraço de uma pessoa lá fora. Então, assim que a gente ensina a criança no caminho que deve andar. Sim, com relação ao mundo, como é que você ensina as suas filhas? O relacionamento delas com o mundo. Gente, só um pouquinho. Ela é a minha filha. E como é que eu ensino ela? Ela pode até aqui, né, trazer pra mim a confirmação do que eu vou falar.
Então, como que a gente ensina o relacionamento dos nossos filhos com o mundo? Na ótica do céu, na ótica de Deus. A gente precisa mostrar para a criança, desde pequenininha, a diferença entre luz e trevas. E mostrar que existe dois caminhos, o certo e o errado. Não tem meio termo, não existe meio termo. Ou é certo ou é errado. Ou tá subindo ou tá descendo. Ou tá no claro ou tá no escuro. Ou tá na luz ou tá nas trevas. Não tem jeito. Sempre vai ser assim. Uma coisa ou outra. Então, como que eu ensino? Mostrando os dois lados e mostrando a consequência de um lado e a consequência do outro lado. Então, o mundo pode parecer belo, lindo, tem um rótulo maravilhoso, faz uma propaganda maravilhosa, mas quando você vê o conteúdo, é veneno, é morte, é destruição, como a Bíblia diz. Há caminhos que parecem direitos, mas o final dele é morte. Porque é escuro, o mal, o erro, o caminho das trevas, nunca vai ter nada que te beneficie. Pode parecer bom no início, pode trazer uma certa sensação de prazer, mas é falso. E aí quando você consegue mostrar, principalmente com a beleza da natureza, com a glória de Deus, a verdade por detrás daquilo, então você vai ensinar que relacionamento seu filho vai ter com o mundo. Ela pode conversar com todas as pessoas, ela pode estar bem em todos os lugares, ela pode escolher os lugares que ela vai, as mesas que ela vai sentar, com quem que ela vai conversar, ela pode, e ela sabe que ela é a luz e o sal. Então você pode, entender que realmente isso funciona. Porque ela é a luz e ela é o sal, então ela vai escolher os lugares que ela vai estar. Eu não vou impor para ela, você tem que ir tal lugar, você tem que ir tal lugar. Mas quando a gente consegue mostrar a verdade sobre tudo aquilo ali, ela sozinha, a Sara, hoje com 14 anos, sozinha, vai ter a decisão de não estar em certos lugares, não se relacionar com certas coisas deste mundo, o mundo pecaminoso. Quando a gente fala relacionamento com o mundo, nós estamos falando do mundo, do sistema que está nas mãos de Satanás, sistema pecaminoso, um sistema corrompido. E com relação a festas culturais, como festa junina, Halloween, Carnaval, e até o Papai Noel, Natal? Sim. É bem interessante essa pergunta, porque eu vou falar como eu faço, só que cada mãe, cada pai precisa buscar a forma em Deus de fazer isso pelo seu instinto. Por quê? Porque talvez o que funciona para mim pode funcionar para você, mas pode também não funcionar. Então eu vou falar como eu faço. Sempre desde criancinha, quando a Sara tinha uns 2 anos, que ela entrou para CI, que lá tinha festa junina, aí Papai Noel, e todas essas coisas. E aí o coelhinho da Páscoa, o ovo de Páscoa, aí o carnaval, o desfile, e todas essas coisas, eu sempre sentei com elas e expliquei toda a história, mesmo que elas tinham só 2 anos, talvez não tinha capacidade de entender tudo que eu estava falando. Eu explicava para ela, a festa junina significa isso, e nós somos de Deus e acreditamos assim. Então esse tipo de festa não serve para nós. O Papai Noel não existe, porque olha, o Natal é isso. Criaram isso aí. E aí vai explicando para a criança. A criança ela tem a capacidade de entender. Ela pode não entender o todo que você explicou, mas ela tem a capacidade de entender. Se você usar o lúdico para explicar, fica melhor ainda. O lúdico é musiquinhas, historinhas, desenhinhos, brincadeira, um teatrinho. Você inventa uma historinha, algo que você consegue fazer com que a criança entenda sobre essas festas. Então eu sempre expliquei para a Sara. E eu vou até abrir um parênteses para contar uma experiência que quando a Sara tinha exatamente 2 anos e eu não permiti que ela participasse da festa junina, e aí eles queriam que eu comprasse a todo custo o tal das prendas, e se eu entendo que não devo participar, eu não devo participar de nada, nem de prendas. Então, radical mesmo. Porque ou é ou não é. Ou é luz ou é trevas, ou tá subindo ou tá descendo. Então, se não é uma coisa que vai acrescentar nas nossas vidas, então eu não devo entrar nisso. E a escola queria todo custo. Então, eles acharam que eu fui grosseira
eu acho que até num bilhete que eu respondi dizendo, eu já disse que eu não vou comprar. E me chamaram na escola para conversar comigo, porque sobre esse negócio da festa junina. Eu tinha acabado de ter um bebê, meu bebê tinha 4 meses de vida, e eu cheguei na escola e fiquei lá 1 hora, deixei o bebê em casa, para ficar lá ouvindo toda aquela história. E a diretora da escola, ela virou pra mim e falou assim, se você não deixar a sua filha participar da festa junina, e nós escolhemos músicas evangélicas pra dança da festa junina, pra dançar quadrilha, tipo uma mistura, né? E ela falou assim, se você não deixar a sua filha participar, porque ela é muito expressiva, ela vai se revoltar com você, com a igreja, e nunca mais ela vai querer ir pra igreja. Dentro de mim eu falei, isso tá repreendido em nome de Jesus. E isso nunca aconteceu. No coração da Sara nunca ela teve revolta com a igreja, porque a igreja é um lugar maravilhoso. A igreja é um lugar muito melhor do que a festa junina. Não é? Tinha um trabalho para a criança na igreja muito bom. Então por que a criança iria se revoltar de não participar de uma coisa ruim? Então você não entra nessa pilha do mundo, que ai, que não tem nada a ver, ai, tá tudo certo. Não entre nisso. Então ensine o seu filho. Tem pessoas que não diz que não, mas ao mesmo tempo, que nem eu conheço uma pastora que ela disse que ela criava sempre um passeio, uma viagem nesse dia. Ela dizia, minha filha não vai participar porque nós vamos nesse dia, nós vamos viajar. Nós vamos para um passeio. E ela sempre inventava um passeio nesses dias e passeava para a filha não participar daquilo lá, mas não dizia não. Eu dizia não, sempre disse não, tanto para Sara quanto para ela, não, você não vai participar, e explicava os motivos, o porquê, mostrava tudo direitinho, a história, por detrás de cada festa, o que significa. Então, se você não sabe o que significa, você procure ir a estudar, pesquisar, entender, para que você possa explicar isso para os seus filhos. Ensinar a gostar da igreja foi assim muito fácil, porque eu gostava da igreja e aí sempre pra igreja era aquela festa que se arruma, que põe vestido bonito, que põe lacinho no cabelo, que põe perfume, que é o dia mais legal, é o domingo que vai todo mundo ficar linda pra ir pra igreja. Também a gente tinha, quando elas eram pequenas, trabalho infantil no sábado, então acho que isso pegou bastante mais pra Sara do que pra Evelyn, que a gente também fazia, era muito legal, ela gostava muito, a gente fazia um trabalho infantil, que tinha historinha, que tinha musiquinha, e tinha brincadeira, e as crianças comiam lanchinho, e era muito gostoso aquele momento com as crianças. Então isso faz com que a criança ela goste da igreja. Então, para a criança gostar da igreja, primeiro você tem que fazer que aquilo é uma festa, é um lugar bom. Só que tem um porém, tem criança que gosta só da igreja, porque vai encontrar com amigo, porque vai ser legal, mas não aprende a amar Jesus. Então, fica aí a dica. A criança também tem que aprender a amar Jesus, não só a igreja. Como você conseguiu lidar, sabe, com crianças assim, mimada, muito manhosa? Então, criança mimada e manhosa. Eu tenho a minha caçula, ela é um pouco mimada e manhosa, sem que ninguém faça mimo nem manha pra ela. Então, criança mimada, né? Como que ela é? O que acontece? Às vezes, você vai ter que estudar para descobrir o que está acontecendo por detrás daquela manha, daquela birra e daquela forma dela chamar atenção. Por quê? Porque, de repente, ela tá passando por algum problema naquele momento e ela tá querendo chamar a atenção do adulto para ela. Então você vai ter que descobrir o que realmente está acontecendo. Você vai ter que estudar tudo ao redor dela para ver se tem algum problema na escola, se tem algum problema com você e ela, né, o pai, a mãe, se tem algum problema ali dentro de casa, se ela está sendo muito negligenciada, esquecida, né, para saber por que ela está chamando atenção. Ou pode ser, como a minha filha, do perfil dela, do temperamento que não tem motivo nenhum, ela se faz porque ela gosta de atenção 24 horas o tempo inteiro, toda hora, e quando ela não tem essa atenção, ela quer chamar de alguma forma a atenção. De todo caso, a criança mimada, quando não é mimada por alguém, mas que ela faz algum próprio mimo, ela tá querendo chamar atenção. Então você tem que arrumar uma forma de dar atenção para ela fora desse momento. Porque ainda que você pare, dê uma bronca, reclame ou converse,
você sabe que de certa forma você está dando atenção. Então, como que eu fiz com a Evelyn? Né? Eu comecei a falar para ela assim, filha, para de fazer drama. Filha, eu tô vendo que você tá exagerando. Ela, não tô, é verdade, é verdade. Aí você abraça, você beija, dá aquele carinho, mas você tenta dar atenção fora dali. Então eu procuro o tempo inteiro, né, a suprir essa necessidade toda que ela tem de atenção fora do momento da birra, para que não chegue a birra. Então quando eu consigo suprir esse lugar, né, ela tá suprida em Deus, paternidade, maternidade, tá bem feliz, realizada, ela não faz birra. Ela não faz, ela não chama atenção. Então é assim que a gente lida com criança birrenta. Você não vai a ferro e a fogo, você não vai bater, você não vai também fazer os gostos, mas você vai ter que arrumar uma forma de suprir essa necessidade e descobrir o porquê ela tá querendo chamar sua atenção. Sim, como você ensina tanto eu como a Evelyn a superar os desafios? É uma pergunta bem inteligente, bem difícil de responder. Mas a primeira coisa que eu posso dizer para ensinar vocês a superar os desafios é quando eu consigo superar os meus desafios. Se eu não supero os meus desafios, se eu me sinto uma fracassada, uma pessoa que não avança, uma pessoa que está sempre presa, amarrada, embaraçada, vivendo as mesmas situações e não supero os meus desafios, eu não consigo ter ferramentas, ter inteligência, nem mesmo ter em mim o respaldo para ensinar isso aos meus filhos. Então, primeiro eu preciso aprender para mim a vencer os meus desafios. Quando eu venço os meus desafios, automaticamente o filho já vê, minhas filhas já vão ver eu vencendo os meus desafios e aquilo já serve como lição, elas já entendem a lição. E quando elas tiverem os desafios delas, elas vão perguntar, mãe, o que eu faço nessa situação? Olha, eu tô com esse desafio, o que eu faço? Então, uma das coisas que eu faço, primeiro, assim, vamos orar, vamos perguntar para Deus. Deus tem sempre uma estratégia, Deus sempre tem uma saída pra gente superar os nossos desafios. Então, a gente busca no joelho a estratégia para sair do desafio. Então, se você é pai e mãe, que está aí me assistindo agora e não sabe ensinar seu filho a vencer os seus desafios, primeiro busque em Deus para você vencer os seus desafios. E quando o seu filho tiver desafios, você chega e coloca isso como prioridade, até mais do que os seus próprios desafios. E fala assim, vamos orar, vem aqui filho, vamos orar. Vamos buscar aqui na Bíblia, na palavra, uma estratégia. E Deus ele vai abrir o caminho, abrir sua inteligência, te dar revelação, entendimento e vai te mostrar o caminho para vencer os desafios, porque os desafios são muito importantes e necessários para a vida. Só que quando você vence o desafio, você não vence pela sua força humana, você vence pela força de Deus. É Deus que nos dá capacidade para vencer os desafios e Ele que dá a estratégia certa. Para você, o que é uma mãe superprotetora? Uma mãe super protetora. Então, pra mim, eu entendo que uma mãe super protetora é uma mãe que não deixa a criança viver. Ela vai ser o eterno bebezinho da mamãe. A bebezinha ou o bebezinho da mamãe. Entendeu? Tanto o pai quanto a mãe, né? O pai também pode ser um pai super protetor. Que vai, não deixa viver. Ai, meu filho não vai. Ai, não faz, você não... E aí, o que acontece com a criança que tem um pai ou uma mãe super protetora? Ele não sabe viver, não cresce, não consegue fazer nada, tem uma crença muito grande de incapacidade, porque ele acha que não tem capacidade pra nada. Então, isso é uma mãe super protetora, que ela não deixa o filho viver, não deixa fazer nada sozinho, não deixa ser independente. Ela quer controlar a vida do filho, o que come, o que veste, onde dorme, o que faz, o que não faz, tudo, até a forma de sentar, de andar, ele não pode fazer nada, porque ele está sendo controlado e manipulado pela mãe superprotetora. Você se considera uma mãe superprotetora? Então, eu não me considero uma mãe superprotetora, apesar de muitas pessoas dizer que eu sou uma mãe superprotetora. Muitas pessoas falam isso pra mim e acham isso de mim,
mas eu não me considero uma mãe super protetora. Tem um limite para você proteger os filhos e é importante você ter a proteção dos filhos. A responsabilidade dos pais é proteger os filhos. Só que o super protetor é quando você passa do limite e exagera. Eu de vez em quando dou umas passadinhas de limite, mas são poucos e às vezes eu já até reconheço e volto. Mas eu deixo as minhas filhas muito livres, independentes, para que elas tomem as decisões delas. Quando eu vejo que elas estão tendo dificuldade, eu vou lá, ajudo, mas é que elas tomem as decisões, que elas façam as escolhas delas. Então eu não me considero uma mãe super protetora. O que você diria para as mães super mega protetoras? Mães mega super protetoras. Você está projetando no seu filho a sua própria insegurança e medo da vida. Suas dores, seus traumas do passado. Porque você um dia, né, se sentiu indefesa, não protegida, e aí hoje você quer proteger seus filhos demais porque você acha que tudo pode acontecer. Eu conheci pessoas que não conseguia. Menina, eu vou falar assim, adolescentes, jovens de 18, 19 anos que elas não poderiam ir na padaria na rua da própria casa com 19 anos, com 18, 19 anos, porque se elas fossem, elas imaginavam que ia acontecer alguma coisa no meio da rua, que ia um tarado pegar, que um assaltante roubar, que ia ser sequestradas. Por quê? Porque tinha uma mãe super protetora que não deixava elas andar sozinhas na rua, porque elas iam ser pegas. Então isso é uma mãe super protetora. Nessa idade, a menina não conseguir ir na própria rua de casa comprar pão, porque ela poderia ser pega, então a mãe super protetora, a menina nunca vai achar que ela é capaz de viver a vida. E se ela arrumar um emprego? E se ela for estudar uma faculdade? E se ela tiver que viver outros desafios na vida? Como que vai ser? Porque a mãe está super protegendo. Então é a insegurança da mãe que é projetada no filho, o medo. Então o que eu diria para você? Procure curar seus traumas do passado e não projete nos seus filhos. Não comece a imaginar que vai acontecer com seus filhos coisa que aconteceu com você. Tenha cautela, vigilância, proteja, mas dentro de um certo limite. Aquilo que na idade da Sara, com 14 anos, ela já pode fazer sozinha, eu tenho que dar essa liberdade para fazer sozinha. Eu preciso entender que ela já não é mais um bebezinho, que eu vou lá fazer as coisas pra ela. Eu não vou lá lavar o cabelo dela, pentear o cabelo dela, dar banho nela, pôr roupa nela, não. Ela já consegue se virar, porque ela já tem a idade suficiente para isso. Então, a mãe super protetora, ela não deixa o filho viver. Eu conheço mães de rapazes que não deixam os rapazes virarem homens. Elas querem estar cuidando deles, dando comidinha no prato, na mão, enquanto ele senta, joga videogame e assiste televisão no sofá. Por quê? Porque ela não consegue ver o filho como um homem que cresceu, é o bebezinho da mamãe. E aí, se esse rapaz arruma namorada em casa, então pra ela é o fim do mundo, porque ele não pode ser um homem. E aí, se ele casa e vira um homem responsável pela sua família, ela não quer entender, não quer deixar que ele seja um homem responsável, independente. Ela quer que ele continue sendo um bebê. Ele não deixou de ser filho, nunca vai deixar de ser filho. A menina também nunca vai deixar de ser filha quando ela casar, quando ela for viver a vida dela. Mas acontece que eles agora não dependem mais de você. Eles agora são passarinhos livres que voam. Eles têm que voar do ninho. E eu tenho que abrir e deixar isso pra eles. A mamãe passarinha, ela joga o filho do ninho. Tem a mamãe passarinha na vida do ser humano que pega a gaiola, coloca um monte de conforto e deixa o bebezinho preso dentro da gaiola, cheio de conforto, tá gostoso aqui, tá bem protegido aqui, ele não quer voar. Ah, mas a gaiola tá aberta, ele pode voar, mas ele não quer, porque ali tá muito confortável. Então, a superproteção, ela vai atrapalhar o desenvolvimento da criança e do adolescente, desde pequenos. O que seu filho for capaz de fazer, já pode deixar a liberdade para eles fazerem. Ok? Então nós ficamos por aqui, né? Terminamos a entrevista. Muito obrigada por responder as perguntas. Agradeço você também que ficou aí assistindo até o final, ouvindo todas as respostas das perguntas. Que Deus abençoe muito a sua vida.
E até o próximo vídeo, também até o próximo podcast, não sei. Gente, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Eu quero agradecer às mamães que nos ajudaram mandando perguntas para nós. Essas perguntas foram elaboradas em cima de algumas mamães e muito obrigada para vocês por fazerem essas perguntas para nós. Tenho certeza que essas respostas vão ajudar muitas outras mães. Fiquem com Deus, na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau.